Olá, eu sou a professora Cláudia Costa. Hoje resolvi construir aqui um vídeo com a resolução de exercícios de exame sobre o movimento circular. Na generalidade, esta parte dos conteúdos não é muito complexa, mas nos exames nacionais há pequenos pormenores que importa rever. Então eu escolhi alguns entre os mais recentes para trabalhar convosco. Espero que vos ajude e que permita esclarecer pequenas dúvidas. Vamos a isto? Então, o primeiro exame que vamos ver é da segunda fase de 2020. Temos aqui informação com uma tabela. Normalmente esta parte com a estatística causa algumas dúvidas a quem precisa saber como resolver. A ver se eu consigo ajudar nessa lógica. Então, o que é que nós temos aqui? A massa de Júpiter pode ser determinada a partir de uma relação entre os períodos de translação dos seus satélites e os raios das órbitas por estes descritas, verificando-se que t² varia linearmente com r ao cubo. Esta informação é muito importante porque nos dá pistas para o facto de existir uma expressão matemática que relaciona estas duas grandezas, o período ao quadrado com o raio ao cubo. Na tabela apresentam-se os valores destas duas grandezas dos satélites de Júpiter descobertos por Galileu. Portanto, temos informação sobre Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Determina a massa de Júpiter. Esta é o nosso objetivo e poderá ser a nossa dificuldade à primeira vista. Na resposta, deduz a expressão de t² em função de r ao cubo a partir, temos aqui uma instrução, da segunda lei de Newton e da lei da gravitação universal. Eu se calhar começaria por aqui, porque se o meu objetivo é estabelecer essa relação, eu começo por dizer que a força resultante corresponde à lei da gravitação universal. E daqui vou trabalhar a segunda lei de Newton, a massa vezes a aceleração. Neste caso eu estou a falar de satélites, então o movimento será aproximadamente circular. Então vou trabalhar aqui como se fosse um movimento circular, massa vezes a aceleração centrípeta. E do lado direito, a força gravítica ou gravitacional pode ser determinada com a lei da gravitação universal. G, massa do satélite, vezes a massa do planeta em torno do qual eles giram, neste caso Júpiter, sobre a distância que os separa ao quadrado. Já começo a idealizar aqui pequenas coisas. Reparem que eu ainda não avancei para o segundo tópico de resposta, porque eu já posso trabalhar neste. A massa dos satélites vai simplificar, portanto eu não preciso conhecer essa informação e posso trabalhar que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio e dou continuidade à resolução que já tinha iniciado. Massa de Júpiter, isto é um J, a dividir pelo raio ao quadrado. Posso cortar o quadrado com o raio, também me vai ajudar aqui. Então, V ao quadrado é ômega vezes R. Como está ao quadrado, ômega quadrado vezes raio ao quadrado, igual a G vezes a massa de Júpiter sobre o raio. Nesta fase, posso ainda substituir a velocidade angular, o ômega, por 2π sobre o período. Como está ao quadrado, vai ficar 4π ao quadrado sobre o período ao quadrado, vezes o raio. Vou juntar aqui o raio ao cubo, passar o raio que está aqui do lado direito para o lado esquerdo, igual a G vezes a massa de Júpiter. Se nós queremos uma expressão que relacione estes dois, neste momento já temos. Está aqui. Vamos então ao segundo tópico. Apresenta a equação da reta de ajuste ao gráfico t². Ok, isto é importante. Em função de raio ao cubo. Às vezes vocês perdem-se no caminho da resposta. Se o meu objetivo é determinar um gráfico de t², período ao quadrado, em função de raio ao cubo, ele está-me a dizer que no eixo dos y a minha variável dependente será o quadrado do período e a independente, o raio ao cubo. Aquele cubo saiu-me um bocadinho fora da esquadria, vou só reescrevê-lo aqui. Está melhor. E o objetivo é perceber que o que eu vou ter aqui tem que ser uma reta, que é o que eles me dizem, querem a equação da reta de ajuste, em que eu vou ter diferentes períodos ao quadrado para diferentes raios ao cubo. Então, basicamente, nesta fase, eu só tenho que ir introduzir esta informação na minha função estatística. Quer eu use a Casio, quer eu use a Texas ou qualquer outra calculadora, eu vou colocar numa das listas o raio ao cubo, na outra lista o t².
Cuidado que o r ao cubo tem que estar no eixo do x e o período ao quadrado tem que estar no eixo dos y. Isto é que é fundamental e eu não posso baralhar aqui. Isto implica que quando eu vou introduzir isto ao nível da minha equação, e eu posso trabalhar a equação que eu tenho aqui para ela ter um aspecto mais próximo daquilo que eu quero, se eu quero que o t ao quadrado apareça no eixo dos y, eu posso mandá-lo ali para o lado direito e isolar tudo o resto do lado esquerdo. Portanto, vou ficar com 4π ao quadrado sobre g vezes a massa de Júpiter vezes o raio ao cubo igual ao período ao quadrado. Eu já tenho aqui a relação matemática e é fácil de perceber que eu vou ter aqui qualquer coisa do género y igual a x mais b, a equação tradicional da reta. E agora reparem, o meu t ao quadrado será o y, o meu raio ao cubo será o x e tudo o resto que está acoplado ao raio ao cubo vai corresponder ao meu declive. Neste caso, a ordenada na origem deveria dar 0, mas atenção, que este exercício é uma aproximação matemática. Eu estou a usar um modelo para estabelecer uma relação. Portanto, eu posso ter aqui erros associados e então a ordenada na origem pode não dar 0. O que é que eu vou fazer a seguir? Depois de introduzir todos os dados que eu tenho na calculadora, eu vou buscar a equação da reta. Há um erro muito comum, que é trabalhar isto para cada um dos pares de dados de cada satélite. Eventualmente, vocês podem encontrar um par que dê exatamente o que está na solução, mas isso não quer dizer que esteja correto. Não está. Nós estamos a fazer uma aproximação. Eu preciso de uma reta de ajuste. Eu vou ter aqueles pontinhos espalhados no meu gráfico em diferentes posições e o que eu quero é a reta que mais se aproxima de todos aqueles pontos. Então, quando eu faço isso na calculadora, qualquer que ela seja, vou obter uma equação em que me dá uma indicação de quanto é que é o declive, o A, no meu desenho aqui a verde, e a ordenada na origem, o B. Podem estar descritos por letras diferentes, por exemplo, na Texas o declive costuma ser um M, a ordenada na origem continua a ser o B. Mas calculadoras diferentes podem apresentar esta informação de forma diferente. Vocês têm que ver como é que ela vos aparece. E isto vai dar, se eu trabalhar exatamente os valores que tenho na tabela, 3,119 vezes 10 elevado a menos 16x menos 5,10 vezes 10, 5,10 vezes 10 elevado a 8. E agora, a partir daqui, eu tenho esta reta de ajuste, mas eu tenho que adequar àquilo que eu estou a descrever. E o meu y é o período ao quadrado. Nesta fase, eu já tenho que ter em conta o número de significativos que vou trabalhar. E se vocês olharem para a vossa tabela, todos os dados têm 3 algarismos significativos. Então, eu vou manter a mesma lógica. Então, vou arredondar isto para 3,12 vezes 10 elevado a menos 16. O x é o meu raio ao cubo, menos o 5,10 vezes 10 elevado a 8. A minha ordenada na origem aqui não tem qualquer significado. Como é que eu avanço agora para o meu objetivo? Eu já sei que o declive vai corresponder a 4π quadrado sobre o G vezes a massa de Júpiter. E se o meu objetivo é determinar a massa de Júpiter, eu só vou trocar a massa de Júpiter ali com o declive. E ao fazer essa troca, fico com a massa de Júpiter igual a 4π quadrado sobre o G, que é 6,67 vezes 10 menos 11, vezes o declive, que eu acabei de identificar como 3,12 vezes 10 elevado a menos 16. Fiquei aqui sem espaço. Deixem-me só apertar um pouco. Vezes 3,12 vezes 10 elevado a menos 16. E agora vou resolver isto. Ao resolver isto, identifico que a massa de Júpiter vai ser igual a 1,90 vezes 10 elevado a 27 kg. Verifiquem a minha solução. Não fui completar de identificar o que é que estava nas minhas instruções,
Mas a terceira é calcular o valor solicitado. Foi isso que tivemos a fazer. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Eu tenho que mostrar a minha linha de pensamento e registar cada uma das informações que trabalhei. Vamos ao próximo? Este exercício é um pouco mais criativo, fala-me, isto é 2021, o exame é da primeira fase, fala numa experiência clássica realizada em 1849 por Fizeau, que mediu a velocidade da luz no ar através de uma experiência muito semelhante ao que está nesta figura. Basicamente, um feixe de luz passava numa ranhura na periferia de uma roda dentada. A roda dentada está aqui colocada do lado direito. Ainda mais à direita desta roda dentada está o feixe de luz. Essa luz atravessava uma ranhura então da nossa roda dentada, avançava até um espelho onde era refletido e voltava para trás. Temos aqui informação que esse espelho dista 8,63 km da roda dentada. Basicamente nós temos aqui o valor da distância entre a roda dentada e o espelho. Não se esqueçam que a luz vai e volta, percorre no fundo o dobro desta distância. Com a roda parada, o feixe refletido no espelho voltava a passar na mesma ranhura, mas com a roda a girar com uma frequência de 12,6 Hz. Tem aqui nova informação. Só registá-la aqui. 12,6 Hz. O feixe refletido não voltava a passar pela ranhura, incidindo no dente imediatamente a seguir, deixando de ser detectado pelo observador. Nestas condições, a roda descrevia um ângulo de 0,250 graus. Tenho aqui uma terceira informação. 0, caligrafia aqui não está bem. 250 graus. Portanto, descrevia um ângulo de 0,250 graus desde o instante em que o feixe de luz passava pela ranhura até o instante em que o feixe refletido incidia no dente. Nós podemos tentar trabalhar esta informação de várias formas. O que eu tenho aqui é uma espécie de variação do ângulo. Na minha pergunta, o objetivo é determinar a velocidade da luz no ar, tal como é obtida a partir desta experiência. Tenho que apresentar todos os cálculos realizados. Então, no fundo, se ele me está a pedir a velocidade da luz, o que eu devo fazer é pensar como é que ela se calcula. Distância percorrida pela luz num determinado intervalo de tempo. E esta distância, como eu sei que a luz vai e volta, é 2 vezes os 8,63 km. Se calhar dá-me jeito de pensar nisto já em metros, então já vou multiplicar por 10 elevado a 3. A questão aqui é que eu preciso saber que tempo é que a luz demora a fazer este trajeto para poder finalizar o cálculo da velocidade. Como é que eu vou buscar isso? Só me ocorre utilizar a frequência. E isto porquê? Se eu pensar na frequência, ela é o inverso do período. Então, com o período na mão, se eu calcular, e posso fazer isso facilmente, o inverso de 12,6, eu vou obter aqui um período de 7,94 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Eu sei que durante um período a roda dentada deu uma volta completa. E uma volta completa são 360 graus. Isto significa que a minha roda dentada demorou 7,94 vezes 10 elevado a menos 2 do segundo a fazer uma volta. Quanto tempo é que demora a fazer 0,250 graus? Porque o tempo que a roda dentada demorou a cumprir este ângulo é o tempo que a luz demorou a ir e a regressar. Então eu descubro este intervalo de tempo para, a partir daqui, poder determinar a velocidade. Vou só fazer as contas. Este menos é que me saiu aqui meio cortado. Só corrigi-lo. A dividir por 360. Quando eu faço estas contas, isto vai-me dar 5,51 vezes 10 elevado a menos 5 segundos. É um tempo muito curtinho, mas a luz propaga-se de forma muito célere. Vocês têm este valor na tabela de constantes do formulário de exame nacional. No fim de fazer este cálculo, podem comparar este resultado com o que está lá. À partida, não deve ser muito diferente. 5,51 vezes 10 elevado a menos 5
que me vai permitir obter 3,13 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Reparem, o valor da velocidade da luz no vazio é 3,0 vezes 10 à oitava metros por segundo. Portanto, há sempre erros aqui de caráter experimental. Isto foi feito em 1849, já tem muito tempo. Nós, se calhar, já conseguimos fazer esta determinação com uma exatidão maior. Mas, mesmo assim, é possível, de facto, fazer este cálculo. Não era assim tão difícil, pois não? A primeira impressão foi que este problema era bastante complexo. Vamos avançar para o próximo? Este problema que vamos fazer agora é do exame 2022 da época especial. E embora tenhamos aqui uma introdução que nos fala de algumas questões ligadas a uma bicicleta, é suficiente ler o 4.3 para percebermos o que é que temos que fazer. As bicicletas têm uma corrente que liga uma roda dentada dianteira D, que está aqui ao lado direito, movimentada pelos pedais, a uma roda dentada traseira T, que fica fixa à roda traseira, tal como se representa na figura. Considere uma rotação completa da roda dianteira D. Então, basicamente, em 1 segundo, significa que o período da roda dentada D é de 1 segundo. Mostre que quanto maior for a razão raio D sobre raio T, maior será a frequência de T. Isto é um prove que eu tenho que chegar a esta conclusão. Depois tenho aqui uma instrução. Comece por relacionar as velocidades lineares das rodas dentadas D e T. Quando eu olho para estas duas rodas dentadas que estão acopladas através de uma corrente, tenho que perceber que esta corrente tem que andar sempre esticada para a bicicleta não estar sempre, para a corrente não estar sempre a saltar. E nessas condições, quando eu faço isso, implica que o ritmo com que os arcos de circunferência são descritos no tempo é sempre o mesmo. E se é sempre o mesmo, eu vou partir daí. A velocidade linear da roda dentada T é a mesma que a velocidade da roda dentada D. Até porque a corrente tem que andar esticada. Isto tem que ser desta maneira. E tendo esta informação, eu sei que V é ômega vezes R. Só estou a tentar acoplar as duas expressões. Também sei que ômega é 2π vezes a frequência. Então, 2π vezes a frequência de t vezes o raio de t é igual a 2π vezes a frequência de d vezes o raio de d. Já há coisas que eu aqui consigo simplificar. O 2π pode ir embora, tenho tudo a multiplicar, portanto posso simplificar o 2π. E também posso colocar do mesmo lado as frequências e os raios. Então eu vou ficar com a frequência de t sobre a frequência de d igual ao raio de d sobre o raio de t. E se nós olharmos para aqui, já começamos a desenhar uma relação matemática. Até porque, como nós temos o período de d, passar aqui para baixo, eu posso buscar a frequência através do inverso do período. E 1 sobre 1 ainda é 1 Hz. E então eu posso substituir aqui frequência de t sobre 1 é igual ao raio de d sobre o raio de t. E com isto em mente, eu já posso estabelecer a relação que me for pedida. Porque quanto maior for esta razão, uma vez que o denominador é 1, maior será a frequência da roda dentada T. Só escrever aqui. Quanto maior a razão maior será a frequência T, como queríamos provar. Aqui encavalitei.
portanto, eu não posso esquecer de nenhuma informação e desta forma eu já consigo provar o que me pediram. Vamos ver agora o Exame Nacional 2023, um exercício de época especial, que embora não seja difícil, é um exercício um bocadinho diferente e às vezes pode gerar alguma confusão. Temos aqui uma descrição de algumas condições estruturais das vias rápidas e autoestradas, que visam contribuir para a segurança rodoviária na circulação de veículos. E depois temos aqui que numa determinada via um automóvel realiza uma trajetória circular de raio 85 metros. Temos aqui já a informação, como se representa na figura 6. O automóvel tem energia cinética constante e temos aqui o valor. Energia cinética 2,40 vezes 10 elevado a 5 joules. E queremos determinar a intensidade da resultante das forças que atuam no automóvel enquanto este percorre esta via. Então, na primeira lógica, perceber que para eu chegar à força resultante, se calhar vou aplicar aqui a segunda lei de Newton, M vezes A, e esta aceleração é uma aceleração centrípeta porque o movimento que nós estamos a descrever é um movimento circular. Nesta medida, uma vez que nós não temos a aceleração centrípeta, podemos substituí-la por V quadrado sobre R e ainda podemos depois, para calcular esta intensidade da força resultante, substituir os valores que nós conhecemos. Não temos ainda a velocidade ao quadrado, mas sabemos que o raio é de 85 metros. Como é que chegamos à velocidade ao quadrado? Tendo a energia cinética é 1/2 da massa vezes o quadrado do módulo da velocidade. Então, eu posso retirar daqui este valor. A energia cinética é 2,40 vezes 10 elevado a 5, vezes 2, vou passar aqui 1/2 para o lado esquerdo, a dividir pela massa, vai ser igual ao quadrado da velocidade. Não me interessa avançar muito mais deste lado, até porque o meu objetivo é substituir aqui o quadrado da velocidade. Tínhamos esquecido aqui na anterior de colocar a massa. Não é para estarmos atrapalhados com o facto de não termos a massa, porque normalmente quando isto acontece é porque é possível simplificá-la. Então, se eu combinar estas duas expressões, vamos arranjar aqui uma combinação, fico com força resultante igual à massa vezes o quadrado da velocidade, 2,40 vezes 10 elevado a 5 vezes 2, sobre a massa, vezes os 85 que lá estavam. Se repararem, agora eu já consigo simplificar aqui a massa e posso determinar a intensidade da resultante fazendo o resto do cálculo. Isto vai-me dar 5,6 vezes 10 ao cubo newtons. E então já consigo chegar aqui às opções e escolher a que é coerente com o meu resultado. Portanto, a opção A. O exame 2024, segunda fase, tem um exercício assim mais chato. Não é que ele seja extraordinariamente difícil, é só um bocadinho mais aborrecido para calcular, porque tem aqui algumas continhas para fazer, mas nada de fantástico. O que é que eu tenho aqui? Na figura que não está à escala, está representado o movimento do telescópio espacial James Webb em torno do Sol numa região exterior à órbita da Terra. A localização desta região particular permite que o telescópio acompanhe a Terra no seu movimento de translação. Considere que a Terra e este telescópio realizam órbitas circulares em torno do Sol e que podem ser representados pelo seu centro de massa, portanto, modelo da partícula material. Determino o período de translação, portanto, o meu objetivo é descobrir o período em dias. Cuidado aqui com as unidades, eu posso calcular tudo em segundos e depois converter no fim, tendo em conta o efeito, temos aqui assim um truquezinho, da ação conjunta das forças gravíticas exercidas pelo Sol e pela Terra no telescópio. Eu tenho duas forças aqui a atuar, a que a Terra exerce e a que o Sol exerce sobre o telescópio. Depois damos um conjunto de informações. A massa do telescópio, 6.200 kg, a massa da Terra, 5,97 vezes 10, 24 kg,
o módulo da força gravítica que o Sol exerce no telescópio, de 36,03 newtons, a distância entre o Sol e a Terra, a distância entre o telescópio e a Terra, e pedem-nos para apresentar todos os cálculos realizados. Então, se eu tenho aqui uma ação conjunta, eu tenho de considerar as duas forças. E para eu poder determinar o período, só me ocorre trabalhar cumulativo as duas forças. A minha força resultante corresponde à soma da força gravítica que o Sol exerce no telescópio com a força gravítica que a Terra exerce no telescópio. Vou pôr aqui um J de James Webb, mas podem pôr um T de telescópio ou aquilo que entenderem. Então, eu vou precisar conhecer estas duas forças para poder trabalhar. Aqui o Sol exerce no telescópio, eu sei quanto é que eles dizem, que é 36,03 newtons, está aqui, módulo da força gravítica que o Sol exerce no James Webb Telescope. Mas não tem a força gravítica que a Terra exerce no telescópio, então se calhar dá-me jeito ir calculá-la. Essa força gravítica que o telescópio que a Terra exerce no telescópio pode ser calculada usando a lei da gravitação universal. Massa da Terra vezes a massa do telescópio sobre a distância que os separa ao quadrado. Se eu vier aqui substituir, eu vou ter o G, que é uma constante, e está no vosso formulário na tabela de constantes do exame, 667 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa da Terra, que eles também me dizem aqui, algures, 5,97 vezes 10 elevado a 24, vezes a massa do telescópio, que também está aqui, que é 6.200 kg, já vou colocar, a dividir pela distância ao quadrado. Que distância? Eu tenho aqui a distância entre o telescópio e a Terra, 1,50 vezes 10 elevado a 9, 1,50 vezes 10 elevado a 9. Cuidado aqui com o erro mais comum, que é esquecer este quadradinho, o raio está ao quadrado. Vou fazer estas contas e vou obter aqui um valor de 1,097 newtons. Ok, consigo avançar neste momento para aquilo que eu estava a fazer cá em cima. Já vou somar aqui o 1,097, permitindo-me obter aqui uma força total de 37,13 newtons. O que é que eu vou fazer com esta informação? O meu objetivo é determinar o período. E então, como esta força resultante é a força centrípeta, isto é m vezes a aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta é v² sobre o raio. Posso ainda prosseguir com esta relação, porque o v² é ω² vezes raio ao quadrado, sobre o raio. Corto aqui um dos raios, fico com m vezes o ω, é 2π sobre o período. Como está ao quadrado, 4π² sobre o período ao quadrado vezes o raio. E agora eu já tenho aqui tudo para poder calcular, porque reparem, eu sei quanto é que é a minha força resultante. A minha força resultante é 37,13. Também sei qual é a massa do meu telescópio, 6.200 kg. O 4π² é uma constante. O t² é o que eu quero determinar. E o raio, tenho que ter aqui alguma cautela. Vou olhar aqui para o meu desenho. O desenho, o telescópio, está aqui na parte externa, a órbita mais externa. E eu tenho a informação da distância do telescópio à Terra, este bocadinho aqui. E também tenho a distância do Sol ao telescópio. Então, aquele raio que eu vou trabalhar ali é a soma das duas distâncias. Aqui à procura de um espacinho para colocar. O raio do telescópio é a distância do Sol ao James Webb, mais a distância da Terra ao James Webb. Só corrigir aqui este igual que ficou torto. Isto vai-me dar uma soma que
que corresponde a 1,496 vezes 10 elevado a 11 mais 1,50 vezes 10 elevado a 9. Esta distância convém, quando vocês estão a colocar os valores, verificar que tem a mesma unidade. Por acaso aqui está tudo em metros, eu não tenho que me preocupar. Então, eu vou fazer a substituição por aquele valor. Eu posso já calcular ali naquele cantinho. Fui preguiçosa, não o fiz. Portanto, vou colocar aqui a soma. Mas se vos facilita a vida, podem fazê-lo e substituir aqui pelo valor. O raio não está ao quadrado. Mas agora já posso calcular em ordem ao t ao quadrado. Portanto, vou fazer aquela conta. 6.200 vezes 4π quadrado vezes 1,496 vezes 10 elevado a 11 mais 1,50 vezes 10 elevado a 9, fechar aqui o parênteses, a dividir pelos 37,13. Aliás, já posso inclusive tirar aqui a raiz, o quadrado com a raiz quadrada, permitindo-me obter um período igual a 3,15 vezes 10 elevado a 7 segundos. Eu ainda tenho aqui um problema. Eles pedem-me para eu fazer este cálculo em dias. Então eu vou ter de converter. Como é que faço isso? Então faço uma regra 3 simples. Simples. Um dia são 24 horas. Cada hora tem 3.600 segundos. Já está aqui. Quantos dias é que correspondem aos 3,15 vezes 10 elevado a 7 segundos? E daqui vou tirar o valor de x. Se fizer as contas, teoricamente, eu também deveria saber de cor quanto é que é este valor. Porquê? Porque eles dizem-me aqui uma informação. Ora, deixem-me lá procurar onde é que ela está. Eles dizem-me aqui que o telescópio acompanha a Terra no seu movimento de translação. Então, se a Terra demora 365 dias a dar uma volta ao Sol, é este o período do seu movimento de translação, então o satélite vai demorar essencialmente, eventualmente, o mesmo tempo. E é exatamente essa conclusão que nós tiramos aqui. São 365 dias. Para os mais picuinhas, claro que não é exatamente 365 dias o período de translação da Terra, mas é sempre aceito este valor como aproximado. Portanto, eu não preciso daquelas migalhinhas que temos que acertar a cada 4 em 4 anos com os 366 dias. É suficiente trabalharmos com os 365. Dentro dos exercícios de exame, há algumas coisas mais antigas, um pouco mais complexas, mas na generalidade, como puderam ver, estes exercícios não são difíceis. Têm só pequenos truques para poderem resolver. Espero ter-vos ajudado com o movimento circular. Se tiverem dúvidas, podem me deixar